parece que não tem fim essa discussão, porque tem muito cinza nesse preto e nesse branco, né? Porque eu nunca me esqueço quando a Havan, né, estava fechada durante a pandemia e eles começaram a vender arroz. Pra falar que é mercado. Pra falar que é mercado, pra conseguir abrir. Pra conseguir abrir. Poder abrir, né? Porque não podia... Só o mercado podia estar aberto. Então, beleza, a partir de agora eu vou vender arroz, agora vira o mercado. Ou seja, mesmo você estando Você vai pegando as brechas da lei e você vai transformando elas. E aí você vai criar novas leis. Pessoal, deixa eu colocar uma visão agora muito particular, né? E uma visão que não agrada muito meus colegas juristas. Tá. A verdade é que o direito, ele não foi feito para mim. Ele não foi feito para os professores, ele não foi feito para os advogados, nem para os juízes. Ele foi feito para vocês. Foi feito para as pessoas comuns. Então, às vezes nós temos a mania de achar que nós é que temos que dizer o que é a lei. Eu é que vou dizer. Você não tem direito de interpretar a lei. Quem é você? Um mero humorista? Isso aqui é sagrado, é meu. Não, o direito é feito para todo mundo. É feito para todo mundo. É diferente da medicina, né? Que convém que pessoas... Opa, graças a Deus. Que pessoas especializadas ali atuem. Claro que o advogado precisa ter especialização para atuar e tal. Mas todos temos direito de dizer o que pensamos de uma lei ou outra. Claro. Então deixa eu colocar uma coisa muito simples. Esses cinzas que você coloca, eles existem, é óbvio. Mas eles são bem menos importantes do que parece. A gente sabe quando alguém está querendo ofender e a gente sabe quando aquilo foi dito num contexto que não tem ofensa nenhuma. A verdade é que nós vivemos num momento hoje em que o fato de eu não gostar do que você diz automaticamente me dá o direito de proibir você de dizer. Ponto. Você me permite um exemplo pessoal? Eu repito aqui pra vocês que eu sou católico, tudo bem? Eu sou mesmo, vou à igreja bonitinho, não é aquele que fala que é católico e não faz nada. Eu vou lá, procuro frequentar os sacramentos bonitinho. Tal. O vídeo do Porta dos Fundos, né? Eu não assisti, eu vi o que ele falava, tal, não assisti. Pra mim aquilo é radicalmente ofensivo. Absolutamente ofensivo. E eu advogaria até o último minuto o direito deles de fazer aquela porcaria. Ponto. Durante uma parada gay, uma trans se crucificou. Carnaval também. Lembro. Eu não sei exatamente qual foi o contexto. Ela se crucificou lá, nua e tal. Lembro. E aquilo me deixou puto, cara. Puto da vida. Porque... Mas o que ela quis mostrar com aquilo? Eu não posso ser hipócrita. Ela quis mostrar que a vida de uma transexual é uma vida de martírio, etc. Sim. Eu acho que ele exagerou um pouco na comparação, tudo bem? Agora eu pergunto, eu fiquei puto? Fiquei. Muito puto. Fiquei ofendido, ofendidíssimo. Ela tem direito de fazer aquilo? 100%. Mas Ponto. Na tua fala, desculpa eu te interromper, mas dá pra perceber que é uma coisa que eu não vejo por aí, é o entendimento do outro lado. Você veio com a frase, ela quis colocar isso como um martírio. Ou seja, você entendeu que tinha uma mensagem ali. Você entendeu a camada de... Qualquer pessoa... Você entendeu que uma trans hoje é uma coisa complicada. É complicado ser trans no Brasil e tal. Então você entendeu que vinha... Então você teve essa visão. Mas, a maioria das pessoas não tem. Mas isso. vamos pensar mesmo você. Vamos pensar você, né? Que tá aqui nesse empregão na boa, você não faz nada, que todo mundo sabe. Sim. Fica aí ganhando as custas do Malmeireles. Todo mundo percebe isso aí. Caramba. E você... Como se chama? Esqueci teu nome, Marcos. desculpa. Marcos. E aí você se crucifica lá. Seria a mesma coisa. É um Sim. protesto. Com certeza. Então não é porque é uma trans. Então não é porque a luta da trans não interessa. Ela tem o direito de fazer aquilo. Agora, se ela pegasse a cruz... Vamos lá, aquelas moças acho que é Fêmen. Sim. Se eu tiver cometido algum erro, me desculpe. Fêmen. Que uma delas, uma vez, pegou um crucifixo e colocou na vagina. Isso é manifestação ou é vilipêndio a um objeto religioso? Tá na lei que é visto como um crime. Um crime. Esse é um crime, mas Esse é um crime. aí tem por exemplo, tem um filme de um diretor muito famoso, acabo de esquecer o nome porque eu sou péssimo, mas existe essa cena. Pergunto pra você, um diretor religioso que faz um filme, por exemplo, filmes de exorcismo costumam ter essa cena. Sim. Que é uma cena chocante e tal. Pergunto, o diretor do filme quis representar uma realidade ainda que fantasiosa ou ele quis vilipendiar um objeto? Não, exato, mas é uma realidade. Claro. É só tem, assim, então, onde mas tá. peraí, pra gente não tem ficar... o dolo, não tem a intenção de então, fazer mas aquilo. aí que a gente chega no problema, que é aí que eu queria bater o papo contigo, que Vamos eu lá. tenho uma questão imensa, que é o seguinte, sempre quando me perguntam qual o limite do humor, eu tenho duas respostas. Eu tenho uma resposta de brincadeirinha, que eu falo piadas com frisbee. Eu invento alguma bosta, Sim. e as pessoas ficam sem entender e eu fico brincando. Porque é difícil mesmo. E aí a outra que eu falo assim, é a lei. Não, eu discordo. Então, mas eu falo assim, o limite do humor, infelizmente ou felizmente, na minha visão,
É o que a lei define, porque assim, se você fala que você não pode... Eu vou falar uma comparação que eu tive, vamos lá. Eu sou jogador de futebol, eu sou goleiro. Eu jogo bola, eu sou goleiro do Corinthians. Cara, eu jogo nas 4 linhas, né? Tem a regra e eu sei que eu posso pegar a bola com a mão na grande área, na pequena área, fora da grande área não. Tá tendo agora uma discussão pro goleiro não pegar mais a bola com a mão, ele só pode pegar a bola com o pé. Cara, se for aprovada essa lei, eu tenho 2 escolhas. Ou eu largo o futebol, ou eu tento me adaptar a essa nova cena. Mas eu vou lutar até o último dia pra falar, gente, se eu não poder pegar a bola com a mão, o jogo vai ficar triste, vai ficar ruim o caramba 4. Mas a partir do momento que você falar, agora não pode mais bola com a mão, eu vou ter que jogar esse jogo. Então por isso que eu falo que a lei é o que modifica esse limite do humor. Porque o humor, pra mim, não tem limite. Porque todo mundo que fala uma coisa do tipo, o humor tem limite, comete infrações jurídicas, seja fazendo a piada com escárnio com crente, seja fazendo escárnio com preto, seja fazendo escárnio com branco, seja fazendo escárnio com qualquer coisa que vai cair na injúria, vai cair na difamação. Que pode cair, na verdade, né? Tá? Eu acho que ele pode cair, dependendo de uma interpretação. Eu coloco como a lei aqui define isso daqui. Mas eu queria que você continuasse esse meu pensamento. Tá, a entrada em vigor da lei 15.532 de 2023, ou seja, desse ano, eu era absolutamente seguro para dizer, o humor não tem limite. Humor não tem limite. Jurídico. O limite do humor é o público, né? Eu tenho uma frase que eu já usei em alguns julgamentos, que é a seguinte, piada não é lícita ou ilícita. Piada é engraçada ou sem graça, ponto. Piada não é legal ou ilegal. Ou ela é engraçada ou ela não é engraçada. O limite do humor é teu público, ponto. Isso mudou, né? Isso mudou com a entrada em vigor dessa lei de 2023. Por quê? Porque essa lei, atenção, né? O que ela fez? E aí eu vou falar da lei anti-piada e tal. Ela tirou do Código Penal a chamada injúria racial. O que fizeram com o Vinícius Júnior era chamada, do Código Penal, era chamada injúria racial. Se eu chamo alguém de gordo, é uma injúria que não tem a ver com a raça. Como as pessoas chamaram o Vinícius Júnior de macaco, seria uma chamada injúria racial. Ela estava prevista no Código Penal. Da lei de 89? Não, o Código... Foi uma lei posterior à entrada em vigor do Código Penal, não lembro qual, mas colocou essa injúria racial lá e tal. Aumentava a pena. Era uma injúria com aumento de pena. Mais grave. É mais grave você chamar alguém de macaco, como fizeram com o Vinícius Júnior, do que chamar alguém de careca. Ponto. Essa lei de 23 tirou do Código Penal e colocou na lei do racismo a injúria racial. Então a injúria racial tá lá na lei do racismo. É racismo. Tudo bem? Então só repetindo. Então injúria racial, injúria de religião. No Código Penal, nós temos a injúria que era racial, agora fala de idoso, aumenta a pena se eu xingar alguém por ser velho, se eu xingar alguém em razão da religião, seu chatólico, crentelho, aquelas coisas, tá? E por motivo de deficiência física. Tá bom? É isso. Aí, a chamada injúria racial foi para a lei do racismo. E lá na lei do racismo, o que é injúria racial? Cor, etnia, raça e localidade nacional. Procedência nacional. Xenofobia. Xenofobia nacional, tá? A lei fala claramente nacional. Pode usar o francês. Pode xingar o argentino, caralho. Sim, né? Mas é procedência nacional, tá bom? Tá. Perfeito. Então temos isso. Qual foi a coisa mais chocante que eu vi nessa lei? Isso pra mim me choca. E aí eu quero dizer que existem 2 tipos de pessoas que vão discordar de mim aqui, né? 3, na verdade. As pessoas que vão discordar por um argumento muito razoável, e eu vou colocar esse argumento, e as outros 2 grupos que vão discordar. Um porque não entenderam o que eu tô dizendo, então achando que eu sou machista, fascista, taxista, como a gente brincou, fascista, e outro que entendeu bem o que eu tô querendo dizer e vai se passar de... E vai fingir que... Sim, tá cheio. É o Twitter. Mas aí, pro diabo também com eles. Sim. O que essa lei fez? Ela estabeleceu um aumento de pena para os crimes de racismo, pelo fato de ter sido exercido em contexto de humor. A lei usa isso aqui, deixa eu... contexto de atividade esportiva... Não, contexto de humor, recreação, divertimento. Tudo bem? Então, vou tentar explicar para vocês aqui. E se você que está me vendo aí, tenta pensar comigo. Seja você favorável ou não a essa lei. A gente entra nisso já já. Mas veja se tem cabimento. Eu
sou um louco neofascista, tudo bem? Eu abro um canal no YouTube com um suástica atrás e tal. Eu digo, gente, olha, vocês têm que matar essa gente assim. Isso é um absurdo, não empregue, demita. Pá, pá, pá. Um discurso de ódio criminalizado. Eu respondo por uma pena grave, tudo bem? Se eu fizer uma piada, a pena é aumentada. Aumenta a pena? Aumenta a pena. Aumenta a pena. Como eu disse pra vocês, minha área não é direito penal. É direito... E eu conversei com vários... Isso é um absurdo, Bunazar. A gente não vai ter que falar porque queima o nosso filme falar que é um absurdo, não é? Mas é um absurdo. Mas é um puta absurdo. E aí um amigo meu, promotor, falou, Bunazar, existe uma razão. Eu discordo da razão que ele apresenta. Mas é razoável o argumento. Mas é um argumento, ponto, é um argumento. Qual que é o argumento? A ideia é acabar com a normalização do racismo. Sim. Então eles falam assim, piada normaliza isso. Sim. Piada normaliza isso. Esse é um argumento inteligente. É um argumento inteligente do qual eu discordo e depois eu digo por que discordo, tudo bem? Mas a mim não faz o menor sentido que eu, querendo discriminar gays, negros, judeus... Atacar mesmo. Atacar. Eu de fato sou um ser humano detestável. Sim. Eu respondo por um crime menos grave do que um humorista que abre Isso não faz sentido. entra no palco e faz piadinha. Ponto. Tá? Ah, não é piadinha, é um absurdo. Ah, tá bom, eu sei. Eu só acho que fazer piada é menos grave do que falar sério sobre esses assuntos. Ponto. Sim. Então é isso.